Hoje eu quero apresentar este livro aqui, Desejo Dominado, do pastor Genuan Lira, e farei uma introdução deste material, falarei um pouquinho sobre o autor, sobre o seu ministério, e também apresentarei a metodologia e, enfim, como o livro surgiu, certo? Então, estarei apresentando hoje aqui a introdução parte 1 deste material. E faremos, a cada semana estaremos lançando aí, colocando no canal um vídeo, fazendo uma exposição de um capítulo deste livro a cada semana, né? Farei isso em algum momento aqui do meu escritório e em alguns momentos estarei fazendo isso do templo da Igreja Batista Regular nas quartas-feiras, tá certo? Então, sobre o autor, né, do livro Desejo Dominado, uma obra fantástica, uma obra que devemos ter em nossa biblioteca, devemos ler, estudar e ter um conhecimento mais aprofundado a respeito do pecado, que é exatamente o ponto em que o autor vai trabalhar em diversas áreas da nossa vida. Muito bem, sobre o autor, pastor Genuan Lira. Pastor Genuan Lira, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Batista do Cariri, é licenciado em letras pela Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado em aconselhamento bíblico em Los Angeles, né? Então, pastor Genuan Lira, ele tem uma formação acadêmica e com o seu conhecimento, com todo o seu sua formação, ele nos agraciou com esta obra fantástica, Desejo Dominado. Sobre o ministério, né, do Genuan Lira, o pastor Genuan Lira, ele foi pastor da primeira igreja batista regular em Juazeiro do Norte por 8 anos, e aí depois ele mudou para Fortaleza e ali trabalhou durante um ano auxiliando o pastor Adil na primeira igreja batista regular Esperança em Fortaleza. Em 1980, ele assumiu o pastorado da Igreja Bíblica no Planalto por 20 anos e já aí em 2001, depois de 2 décadas, ele iniciou como missionário o ministério Missão Maranata. É uma agência missionária que tem como alvo, propósito, objetivo enviar missionários ao exterior. Atualmente, o Genuan, ele mora em Boa Vista, Roraima, e está servindo de forma mais integral na agência missionária Maranata, dando assistência aos missionários da agência, com conselhos, visitas, orientações, ajudando, né, os missionários também a levantarem sustento em suas missões. O pastor Genuan viaja aí Brasil afora em conferências, estimulando as igrejas a investir na obra missionária, promovendo missões e também recrutando novos missionários para a agência, né? E ainda ele viaja para o exterior, onde os missionários estão trabalhando, né? E ele vai em suas viagens auxiliar a esses missionários que são aí da agência Maranata, né? Então, praticamente, nós temos aqui algumas informações de forma muito objetiva do autor do livro, pastor Genuan Lira, né? Sobre a obra, sobre este material, né? Que o pastor nos agraciou aí com o seu conhecimento e nos deu a oportunidade de ter à nossa disposição um livro tão abrangente e tão oportuno, né? Tratando aí sobre o pecado, né? Desejo esse que deve ser dominado. Então, quanto ao formato do livro, a obra tem formatação, né, para estudo da EBD. O livro ele surgiu, inclusive, de 2 séries de estudos ministradas pelo pastor Genuan, quando pastoreava ali a Igreja Batista no Planalto, em Fortaleza. Então, o livro ele surgiu dessa série de estudos aqui, pelo menos 2 séries de estudos, que a primeira
estudo que ele ministrou ali na igreja tinha como título Pecados Respeitáveis, e a segunda série de estudo com o título Teologia Bíblica da Mudança e do Arrependimento. E o livro, como ele surgiu, né, desses estudos, dessa série de estudos dada pelo pastor na EBD ali da sua igreja, até então, ele tem esse formato, né, em que os capítulos são acessíveis, são adaptados para uma série de estudos na escola bíblica dominical. A ideia do livro, né, surgiu a partir da exposição desses estudos que o pastor Genoan, ele desenvolveu ali até então na igreja que ele pastoreava. E também ele utilizou, né, uma obra para o estudo, para a pesquisa e a exposição desse material. Então a ideia surgiu a partir de um livro com o título Pecados Intocáveis, do autor Jerry Bridges, né? Então esse livro, publicado pela editora Edições Vida Nova, aqui no Brasil, nesse livro o autor ele vai tratar de vários pecados, claro, pecados não óbvios da sociedade, mas pecados sutis, né? Vários praticados aí pelos cristãos, né? Como, por exemplo, o pecado da insatisfação, o pecado da ingratidão, da ira, da mania de julgar outros, entre outros pecados que o autor Jerry ele vai trabalhar ali nesse livro, nessa sua obra intitulada Pecados Intocáveis. É claro que o pastor Genoan não fez uma cópia, é claro. Então, o livro lhe proporcionou a ideia de então produzir esta obra aqui, que chegou às nossas mãos, né, e que temos à nossa disposição, Desejo Dominado. Mas o livro praticamente surgiu aí desta ideia, né, deste livro, Pecados Intocáveis, do Jerry, e então o pastor ele começou a trabalhar aí a partir de então a produção desta obra. A metodologia deste livro, Desejo Dominado, nós podemos encontrar ele aqui em duas divisões, em duas partes, né? A primeira parte trata de pecados e pecados, e os três capítulos iniciais, eles analisam a raiz do problema, o pecado que tenazmente nos assedia. Depois, ele analisa alguns pecados amigáveis à luz das Escrituras, que vai do capítulo 4 ao capítulo 17, né? E ao analisar os pecados, o autor tem como propósito fornecer orientações bíblicas sobre como obter vitória na luta espiritual. Então essa praticamente a primeira parte do primeiro capítulo ao terceiro capítulo, ele vai fazer aí uma análise, ele vai fazer uma exposição a respeito da raiz do problema, que ele vai expor no livro. A partir do capítulo 4, ele vai trabalhar vários pecados amigáveis e fazendo uma análise de cada pecado com o objetivo de fornecer orientações bíblicas sobre como obter vitória na luta espiritual. A segunda parte do livro traz uma introdução à teologia bíblica da mudança e do arrependimento. E nessa segunda parte, o pastor Genoan, ele trabalha pontos essenciais da vida cristã e aprofunda a compreensão da teologia da mudança e do arrependimento. Então, o pastor, ele, ao produzir esta obra, ele divide este livro em duas partes, em que cada parte ele vai tratar de assuntos correlacionados com o tema principal do livro. Quanto aos capítulos, né, nós encontramos aqui neste livro capítulos curtos, né, e capítulos curtos que em média tem aí 4 páginas com ressalvas, né, de alguns capítulos em que eles são um pouco mais longos, mas no geral é um livro de leitura fácil, cativante, né? E os leitores não terão dificuldade nenhuma em ler
cada capítulo, né? Certamente o pastor Genuan, ao produzir esse livro, inclusive em formato de estudo para EBD, ele também proporcionou àqueles leitores que geralmente têm dificuldade em ler obras extensas, que às vezes começam e nunca terminam, mas esse não é o caso do livro Desejo Dominado. Você, ao começar a ler esta obra, você vai ter aí grande facilidade em concluir este material, pelo fato dos capítulos serem adaptados e curtos e bem objetivos, certo? Quanto ao objetivo da obra, né? Quanto ao objetivo do livro, então cada capítulo você vai encontrar um objetivo bem focalizado em um assunto específico, e esses assuntos específicos são bem peculiar em toda obra, em cada capítulo, né? Por exemplo, no capítulo 4, né, dando aqui exemplo de que o objetivo de cada capítulo é único e bem focalizado no assunto que ele está expondo. No capítulo 4, ele vai trabalhar sobre morrendo pela boca. Então, esse capítulo ele aborda a questão da alimentação, pecado da gula, pessoas que estão acima do peso e não conseguem lidar com esse problema, e ele vai mostrar de que esse problema também é um efeito da queda, é um efeito do pecado em nossas vidas, né? Então esse capítulo aborda aí o pecado da gula. Por exemplo, o capítulo 5, né? Ele vai tratar sobre a vida em caos. Este capítulo vai tratar sobre o pecado da desordem. Então, às vezes você percebe lixo jogado a céu aberto dentro da casa que você mora. Pia cheia de vasilhas, roupa jogada em tudo quanto é lugar, entende? Então ele vai trabalhar aí essa questão no capítulo 5, dando aqui exemplo, né, de que cada capítulo ele tem um ponto objetivo, um assunto objetivo, né? E ele vai tratar aí em cada capítulo de forma muito focalizada num assunto específico, né? E aí nós temos neste material a grande oportunidade de conhecermos melhor a respeito do pecado, que o pastor vai tratar aqui como um desejo a ser dominado, certo? Então nós temos aqui de forma muito sucinta uma rápida apresentação do livro Desejo Dominado, ok? E aí quero deixar desde já aqui a minha dica de leitura, para que você comece já a começar a ler esse material, estudando capítulo a capítulo, verificando as passagens, né? Se caso você ainda não tem um exemplar desse material, você pode adquirir esta obra, que é indispensável em sua biblioteca, pela editora Peregrino, a editora que o pastor publicou o livro, lançou o material, tá certo? Então quero deixar aqui essa pequena introdução. Próximo vídeo estaremos trabalhando a introdução parte 2, falando aí a respeito das ideias que o autor coloca no livro, palavras-chave, né? Enfim, a gente estará trabalhando aí uma introdução parte 2. Que Deus possa te abençoar e lhe conceder a oportunidade de aprofundar aí o conhecimento desta obra maravilhosa, publicada pelo pastor Genuan Lira.